Bem-vindo ao programa especial História da Transparência 25 anos. Me chamo Marta Pelúcio, sou presidente nacional da ANEFAC, e a nossa conversa hoje é com o professor Eliseu Martins, da FIPECAF, que dispensa apresentações. E vamos falar sobre os 25 anos do Troféu Transparência. Bom dia, professor Eliseu. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra. Bom, para recordar esses 25 anos do Troféu Transparência, nós separamos aqui no nosso acervo algumas imagens antigas que vamos soltar agora para o senhor dar uma olhada e depois fazer um comentário. Senhoras e senhores, boa noite. A ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, agradece a presença de todos que nesta noite comparecem para prestigiar a solenidade de entrega do Prêmio Transparência. Muito boa noite a todos. Mas, gente, que sucesso, não? Essa iniciativa de premiar quem simplesmente produziu boas demonstrações financeiras, levando em conta apenas volume adequado de informações e qualidade dessas mesmas informações. Ora, vejam só a dificuldade. Destas 195 selecionadas, 135 eram do segmento indústria, 44 de serviços, apenas 16 do comércio. Resumidamente, esses prêmios são um tributo à transparência. A FIPECAF é um dos patrocinadores do Prêmio Transparência, então eu queria saber qual é o critério que a FIPECAF utiliza para premiar essas empresas vencedoras. A FIPECAF, como você disse, é uma das patrocinadoras e ela faz a parte técnica da segregação de quais são as empresas candidatas a receber o prêmio, analisa todas as demonstrações, todas as informações dessas empresas e chega na parte final com um número bastante restrito de empresas, então, candidatas. Aí, numa comissão em que participam 4 pessoas da FIPECAF e uma da ANEFAC, chega-se à premiação, que se dará hoje à noite. Basicamente, os critérios são os relativos à transparência dessas empresas, à qualidade e a quantidade das informações relevantes, importantes para os usuários. Não levam em conta desempenho da empresa. Se a empresa vai bem, se ela está produzindo muito lucro, se financeiramente ela está sadia ou não. O que é importante é selecionar empresas que estão realmente se mostrando para o Brasil como elas são realmente transparentes. O que o senhor tem para comentar com relação a esses vídeos aí, depois de tanto tempo, fora a alteração da cor dos cabelos? Você notou direitinho, né? O cabelo mudou e bastante. É realmente emocionante a gente ver isso tudo, ouvir e relembrar tantos anos, que eu diria, de sucesso do trabalho, que se originou, né, daquela ideia brilhante do Álvaro Ricardino, diretor da ANEFAC e aluno nosso lá no mestrado, e que vamos dizer, se fortaleceu ao longo do tempo com a presença de um outro patrocinador, como no caso hoje a Serasa. São décadas, né? Já 2 décadas desse tempo. E o que é importante é a gente verificar que acho que estávamos todos, o criador da ideia, os executores na FIPECAF, no caminho correto, quando a gente vê o sucesso e sucesso crescente do Prêmio Transparência. Professor Eliseu, eu não sei se o senhor se recorda, mas eu também estava nessa primeira turma do Ricardino. Eu fazia a disciplina do professor Ari e o Ricardino fazia a sua disciplina, e foram nas 2 disciplinas que surgiu o prêmio. Então, eu também estava lá nesse embrião do Prêmio Troféu Transparência, o que é uma grande honra também para mim agora, como presidente da ANEFAC,
participar desse evento dos 25 anos. Aliás, esse mundo ou é muito pequeno ou tem muitas coincidências, né? Eu também já fui diretor da ANEFAC há muito tempo atrás, que você nem vai saber disso. A ANEFAC existe desde antes de 1970, né? E no início eu tive outras participações aí também. Só tenho a registrar o seguinte: você fugiu da minha disciplina, não foi, Marta? Verdade, eu não fiz a sua disciplina. Mas não foi porque eu fugi, eu tenho até uma justificativa. Eu não fui na entrega do primeiro troféu Transparência porque eu estava grávida, eu tinha acabado de nascer meu segundo filho. E por esse motivo não fiz sua disciplina. Está explicado e justificado. Justificado. Mas, professor, olhando esses 25 anos, e como todos nós sabemos, todos os domingos de manhã o senhor está lá lendo os balanços das empresas, tomando o seu café, o que a gente consegue, o que o senhor consegue assim, destacar de grandes mudanças de 1997 para 2001? 2021, desculpa. Acho que tivemos mudanças extraordinárias. Naquela época, no início, a gente já tinha, vamos dizer assim, a consolidação do que tinha sido a primeira revolução contábil no Brasil, que é a Lei das SAs. Vocês mais jovens nem sabem o que foi isso, eu participei das duas, não da elaboração da lei, mas da sua implementação. E que trouxe um nível de transparência absurdamente maior com relação ao que era a antiga lei das SAs, que nem exigia nota explicativa, para vocês terem uma ideia, que era o Decreto-Lei 2627 de 1940. Então, nessa época que começou o prêmio, já havia essa consolidação. E tudo havia melhorado muito. Porém, agora, mais recentemente, temos aí 10, 11 anos da implementação das normas internacionais. E elas passaram a ser uma segunda grande revolução no Brasil. Uma revolução, e aí, no caso, não só na transparência, como também no cerne, no coração da coisa, que são as normas contábeis. Tivemos uma bela evolução. Quando entrou a lei, nossa contabilidade era copiada praticamente dos americanos e transformou-se numa das melhores do mundo. Com o decorrer do tempo, a lei ficou atrasada e fomos nos atrasando. Com a nova legislação, né, perto de 2010, 2007, etc., a situação mudou e a gente voltou a estar entre os bons aí do mundo, hoje com uma grande quantidade de empresas e de países, né, no mesmo nível, e na época não era, não. Na época, o Brasil fazia parte de uma elite que era muito pequena em termos de qualidade das demonstrações. Mas o fundamental é que essas normas trouxeram realmente uma condição e um nível de exigência no que diz respeito à transparência mais refinada, às vezes não bem entendida. Por que eu digo não bem entendida? Porque, às vezes, há uma interpretação e a gente, quando analisa os balanços, ainda vê um pouquinho. Vocês sabem, o avaliador é o seguinte: o trabalho está bom, ele quer o ótimo. O trabalho está ótimo, ele quer muito mais do que o ótimo. Por definição, ele vai estar sempre reclamando daquilo que está, porque, na verdade, ele só pensa numa coisa: melhoria, evolução. E não quer que ninguém fique sentadinho, acomodado, porque já atingiu o clímax, né? De jeito nenhum. Mas a campanha nossa, nesses últimos anos todos, tem sido do seguinte sentido: gente, a divulgação tem que ser daquilo que é relevante. Relevante é aquilo que pode mudar a decisão de um usuário, seja investidor, seja credor, ou outros usuários também. Mas quem atua na empresa traz os recursos primeiros, né, os credores e os investidores, eles querem informações que façam a diferença. E não um monte de informações. Não quantidade, a qualidade. E a gente tem se centrado nesses últimos anos muito nesse tipo de enfoque. Talvez tenha sido, ao longo desses últimos anos, a maior preocupação de nós ao analisarmos. É realmente privilegiarmos aqueles que estão dando informações que são relevantes, somente as informações relevantes.
Mas, então, se a gente pensar o que será desse prêmio ANEFAC daqui mais 25 anos, né? Estaremos comemorando a ANEFAC 50 anos. O que o senhor tem, assim, de... O senhor gostaria que a contabilidade mudasse e que a gente falasse daqui mais 25 anos? Olha, primeiro eu acho que esta filosofia de informação relevante, eu espero que ela esteja muito bem implementada, bem antes daqui esse tempo todo que você falou, está correto? Ainda falta muito para atingirmos este grande objetivo. Informações relevantes e apenas informações relevantes. Há um detalhe. Informações relevantes não só nas notas explicativas, mas no corpo das demonstrações. Vou só dar um exemplo aqui. Hoje, aproximadamente 40% dos itens que compõem a demonstração do fluxo de caixa são irrelevantes, são imateriais, são números que não fazem o mínimo sentido. Todo mundo faz, vai detalhando, detalhando. Não é esse que é o objetivo da demonstração, não é isso que o IASB quer, não é isso, inclusive, que a CVM quer, mas está difícil da gente conseguir levar o seguinte: as informações têm que ser relevantes e só serem dadas informações relevantes nas demonstrações e nas notas explicativas. Então, desculpa aproveitar o momento, mas para lembrar disso daí. E o que eu espero agora é uma coisa muito pessoal, é que a gente tenha conseguido, nesse período, o seguinte: não existe uma única verdade na contabilidade. Hoje, elegem-se algumas dadas verdades e querem-se as demonstrações dentro daquele jeito. Mas os interesses dos usuários, às vezes, é no sentido de querer alguns tipos de informação que não se conformam com as regras de hoje. E já é velha a ideia de, eventualmente, nós passarmos a ter, no futuro, demonstrações colunadas, por exemplo. Olha, de acordo com os critérios tais, a situação é essa. Olha, de acordo com os critérios tais, a realidade seria vista dessa maneira. Por exemplo, hoje, a grande briga no mundo inteiro é a certa ou grande irrelevância dos ativos intangíveis. Tá certo? Você só registra ativos intangíveis em raríssimas situações, inclusive o mais importante deles, que é o goodwill. Só quando existe uma transação efetiva e como regra básica, com partes independentes. Mas o mundo quer saber desta informação e quer ver como a gestão analisa essa informação. E a gente não tem. Certo? Nós já tivemos no Brasil duas colunas que eram de acordo com a lei da sociedade por ações e de acordo com a correção integral, mas a única diferença era o efeito da inflação. E o que eu estou querendo me referir é: nós temos hoje ativos e passivos avaliados a custo histórico, avaliados a valor justo, conforme o conjunto das regras, mas é possível, sim, por exemplo, fazer um balanço inteiro a valor econômico, inteiro a valor justo, inteiro a valor econômico, incluindo o goodwill. Lógico, é um balanço que não pode substituir o de hoje, porque ele estaria eivado exageradamente de, vamos dizer, subjetividades, de certas avaliações por parte da gestão da empresa que poderiam até vir a colocar em dúvida a validade das demonstrações. Mas por isso que jamais eu a vejo como substituta do formato de hoje, mas como um complemento. Você fez a pergunta, eu não posso perder a oportunidade de falar desse sonho que eu tenho. Nossa, adorei. E, na verdade, eu acho que eu nunca tinha conversado com o senhor com relação a isso, e eu sempre imaginei, sempre tive esse sonho também de ter diferentes possibilidades, mas eu sempre penso de uma forma mais tecnológica, não como colunas, mas que eu consiga ter lá uma grande base de dados e que eu coloque o meu perfil, se eu sou arrojado, se eu sou conservador, o que eu quero ver, e conseguir extrair diferentes balanços, né? Então, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor nessa linha, né? Quando a gente fala da norma, como o senhor mesmo mencionou, já tivemos no Brasil uma coluna de acordo com as normas, com a lei, e uma outra coluna de acordo com a correção monetária.
As empresas não poderiam, de uma forma, assim, um incentivo próprio, né, de uma forma inovadora, trazer diferentes colunas e não simplesmente cumprir normas e apresentar balanço de acordo com a norma? Isso talvez não devesse surgir das próprias empresas? Olha, e até gostei do que você falou. Talvez a melhor forma não seja a dupla coluna. Eu falei da dupla coluna por lembrar do que aconteceu. Mas, por exemplo, nas notas explicativas, colocar outro balanço, outro resultado dentro de outro critério. E, na verdade, você sabe que às vezes a gente encontra, por exemplo, nós tínhamos a avaliação de investimento com controle conjunto, que era a tal da consolidação proporcional no balanço consolidado. Aí veio a norma e eliminou essa chance. Mas muitas empresas e muitos usuários, muitos analistas gostavam daquilo. E a gente ainda encontra empresas que, na nota explicativa, diz: olha, meu balanço não pode ser na base da consolidação proporcional, só pode consolidar se tiver controle. Eu tenho controle conjunto, eu estou proibido. Mas, olha, se eu fizesse, seria isso. E isso foi muito discutido, não só lá em 2010, mas retornou a discussão em 2020 na atividade imobiliária. Com aquela discussão, se faz-se nas chaves ou faz-se no POC, né, durante o processo de construção, foi forte o movimento de analistas, inclusive, eu me lembro de um conjunto de analistas da Inglaterra, que me chamou muito a atenção, na época, que eles queriam, então, o seguinte: se for para fazer os balanços de acordo com a chave, ok, mas, por favor, coloque uma nota explicativa dizendo o balanço e o resultado, se eu fizesse na base do POC, seria esse. Então, nós temos um caso praticado, que é esse do controle conjunto, um caso fortemente discutido, e, às vezes, a gente ainda encontra alguma coisa dessa natureza num ou outro lugar. Mas o uso disso, eu acho que nós, então, estamos totalmente de acordo. Deveria ser ampliado, porque as informações relevantes para os usuários não são só aquelas que hoje constam nas demonstrações dentro das regras atuais. Ótimo, professor. Eu, assim, já fico ansiosa em voltar a fazer um podcast desse com o senhor daqui 10 anos, daqui 20 anos, olharmos para trás, revermos esse vídeo e comparar, assim, e ver se isso, né, realmente aconteceu. Não, professor, o senhor vai bater lá os 150 anos, vai bater o recorde da brasileira que teve 130 e atuando em contabilidade, com certeza. Exagerado, exagerado. Bom, muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer rever, pensar nesses 25 anos de transparência e ter essa visão futurística com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço enormemente, Marta, uma continuação de sucesso para o prêmio, tá certo? E continuação de sucesso para a ANEFAC, a FIPECAF. Eu queria também aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento muito especial a alguém que tem sido absolutamente chave na execução de todo o processo complexo de afunilamento das empresas candidatas ao prêmio. O professor Ariovaldo dos Santos, que desde o início, a gente às vezes o chama de General Ari, porque ele sabe comandar aquele grupo, né, de alunos e sabe produzir uma convergência, sabe fazer o pessoal cumprir o prazo e sabe avaliar tecnicamente, fazer a primeira avaliação técnica de todo o comentário feito por todo e qualquer aluno. Essa disposição do professor Ari precisa ser ressaltada. E, acima de tudo, meu muito obrigado a todos aqueles que têm colaborado, né, ou na execução das análises, principalmente os que têm colaborado na melhoria da qualidade das informações. Se há uma coisa que me deixa orgulhoso hoje, é quando eu vejo, e tenho visto muito, é alguém que não é da contabilidade, é um CEO da empresa, por exemplo, quando ele não é contador, falar do Prêmio Transparência, o seu orgulho em que a sua empresa está no Prêmio Transparência. Isso mostra que foi além da contabilidade. O mundo das empresas e das suas cúpulas
tá certo? É um mundo que reconhece o prêmio. Então, esse tipo de reconhecimento me dá alegria. Eu imagino a satisfação do criador original do prêmio, que é o professor Álvaro Ricardinho. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Bom, e você que está aí nos ouvindo, não perca a premiação deste ano, que acontecerá no dia 23 de novembro. Em breve disponibilizaremos as informações para que você possa prestigiar as ganhadoras dessa edição. Continue acompanhando os novos episódios do podcast ANEFAC, às terças e quintas. E siga conectado conosco. Um abraço virtual e até a próxima.